vamos iniciar a nossa reunião de hoje com a nossa oração. Graças a Deus, Mestre querido, mais uma vez, nos reunimos em Teu nome, Senhor, pedindo a Tua proteção, o Teu amparo, para que possamos, Senhor, seguirmos na nossa caminhada, com essa fé que nos envolve. Ajuda-nos, Senhor, a enfrentarmos as nossas dificuldades, seguindo sempre os Teus conselhos que nos trouxe através do Teu Evangelho tão maravilhoso. Ajuda-nos, Senhor, a permanecermos no caminho correto, que as distrações não nos levem para os caminhos que dificultarão a nossa chegada. Que a Tua luz ilumine essa nossa reunião, para que a nossa irmã possa fazer um estudo bem inspirada pela mentoria da nossa casa. Assim seja, graças a Deus. Graças a Deus. Graças a Deus. Muito obrigada, Clara, pela sua oração, nos colocando aqui em sintonia. E então, hoje, a página de responsabilidade da nossa irmã Leila, querida. Pode ficar à vontade, Leila, quando você quiser começar. Então, amigos, eu fico muito feliz por participar desse projeto, feliz por estar com vocês, né? E muito grata a todos que estão com o pensamento voltado para a vibração boa, para que a nossa reunião seja uma reunião que nos traga conforto, consolo e muita esperança, não é? Graças a Deus. Então, o projeto, todos sabemos, é o projeto Justiça Divina. O livro Justiça Divina foi psicografado por Chico Xavier e foi ditado pelo nosso querido Emmanuel, né? Que sempre está nos dando conselho, nos ajudando a entender o que precisamos para o nosso progresso. Então o livro Justiça Divina é baseado no céu e o inferno, né? Então vamos lá. O capítulo é o capítulo 7. Primeira parte do céu e inferno trata das penas futuras segundo o Espiritismo. Segundo o Espiritismo. Porque cada crença tem seu modo de imaginar o futuro, né? Em encarnações sucessivas. Né? Então, o Espiritismo veio como? Veio para nos esclarecer que somos espíritos, que participamos, né, do projeto divino. Aqui nós estamos no projeto de justiça. Mas antes da justiça, Deus nos criou. Simples para a nossa evolução. Né? Parece simples, vamos ver. O pedacinho que me coube hoje, eu até me assustei. Falei, como? Tão pequenino? Tão pequenino? E diz assim, no Código da Penal da Vida Futura, que são 33 itens, o 7º, né, diz assim, o espírito sofre pelo mal que fez, de maneira que, sendo a sua atenção constantemente dirigida para as consequências deste mal, então, melhor compreende os seus inconvenientes e trata de corrigir. Pequeno, forte, né? Então, nós sofremos pelo mal que nós fazemos, mas ficamos com esse mal dentro da nossa consciência. Né? De maneira que, sendo a sua atenção constantemente, porque toda hora aquilo está ali presente, né? E dirigida para as consequências desse mal, porque não tem saída. É plantando que vamos colher. Então, no céu e inferno, com 3 sequenciazinhas pequenas, poucas palavras, não disse tudo. O que nós temos que fazer é melhor compreender os inconvenientes daquele mal que a gente faz, né? E tratar de corrigir isso, é a oportunidade que Deus nos oferece. Tratar de corrigir-se. Bom, o céu e o inferno está aí.
né? Agora vamos na lição 48 do livro Justiça Divina, escrito por Emmanuel, no lápis de Chico Xavier, que vai falar sobre esse capítulo. E ele começa assim: na forja moral, quer dizer, naquela trajetória da nossa transformação, na luta que haveremos de tramar em nosso próprio benefício. Aí nós vamos temperar o caráter e purificar o sentimento. Mas é possível que acreditemos que esteja sempre no trato de pessoas normais, simplesmente porque se mostrem com a ficha da sanidade física. Né? Entretanto, Emmanuel continua: é preciso lembrar que as moléstias do espírito também se contam. Aí vem o título ali, Doenças da Alma. Né? Então, se contam as moléstias do espírito, olha o que nós passamos na nossa aprendizagem, desde lá de trás, quando éramos simples e ignorantes. Então, a gente estava junto, e percebendo, observando sempre. O companheiro que te fala, aparentemente tranquilo, talvez guarde no peito a lâmina embraseada de terrível desilusão. A irmã que te recebe sorrindo, provavelmente carrega o coração ensopado de lágrimas. Surpreendestes amigos de olhos calmos e frases doces, dando-te a impressão de controle perfeito, que soubeste mais tarde estarem esses caminhando na direção da loucura. Enxergaste outros irmãos, promovendo festas e estadiando poder, a escorregarem logo após no engodo da delinquência. É que as enfermidades do espírito atormentavam as forças da criatura em processos de corrosão, corroendo, né? Inacessíveis à diagnose terrestre. Quer dizer, o que nós trazemos dentro da alma, que às vezes nós ocultamos com um sorriso, com uma palavra doce, né? Não tem diagnose. Todos esses casos que Emmanuel falou, ele falou para a gente prestar atenção, porque nós não vamos julgar pela aparência e nem devemos julgar de forma alguma. De forma alguma. É que as enfermidades do espírito atormentavam as forças da criatura em processo de corrosão, inacessíveis, não é acessível aos nossos olhos comuns. A diagnose terrestre. O maior psicólogo, o maior psiquiatra que possa existir de títulos e nomes, jamais vai alcançar profundamente a alma das criaturas. E continua Emmanuel. Aqui, pertinho, o egoísmo sombreia a visão. Ali, o ódio empeçonha o cérebro. Acolá, o desespero materializa fantasmas. Adiante, o ciúme converte a palavra em látego de morte. E Emmanuel continua nos aconselhando: não observes o semelhante pelo caleidoscópio das aparências. Ainda somos imperfeitos. Ainda estamos transitando neste mundo classificado de provas e expiações. É necessário reconhecer que todos nós, espíritos encarnados e desencarnados em serviço na Terra, ante o volume dos débitos que contraímos nas existências passadas, somos doentes
em laboriosa restauração. Que bom que estamos em restauração. Que bom que Deus nos oferece oportunidades. O mundo não é apenas escola, mas também o hospital em que sanamos desequilíbrios. E esses desequilíbrios são recidivantes, eles se repetem nas encarnações regenerativas, através do sofrimento e do suor, a funcionarem por medicação compulsória. Plantamos, colhemos. Fazemos o mal, teremos que responder por ele. Não é? Nós temos o livre-arbítrio, mas nós, às vezes, nas escolhas, escolhemos errado. Emmanuel vem dizer, deixa assim que a compaixão retifique em ti próprio os velhos males que tolera nos outros. Não julgar, aceitar, porque deixar a compaixão no Evangelho tem páginas maravilhosas das bem-aventuranças, que culmina com seres compassivos, tenha compaixão. É o sermão da montanha, é o sermão das bem-aventuranças. Né? E nós podemos estudar no Evangelho. São muitos capítulos. Então ele disse assim, deixe que a compaixão retifique em ti próprio os velhos males que tolera nos outros. Use da compaixão. Se alguém te fere ou desgosta, debita-lhe o gesto menos feliz a conta da moléstia obscura de que ainda se faz portador. Está escondido, está lá no fundo da alma. Se cada pessoa ofendida pudesse ouvir a voz inarticulada do céu, no instante em que se vê golpeada, escutaria de pronto o apelo da misericórdia divina. Compadece-te, compadece-te, tenha compaixão, porque se é dando que recebemos, é buscando ter compaixão, é que teremos a compaixão do nosso próximo. Nós somos o outro, e os outros são nossos irmãos a caminho. Compadece-te. Todos somos enfermos pedindo alta. Todos somos enfermos pedindo alta. Ah, quem é que não está no hospital que quer ficar no hospital? Fica logo pedindo alta. Não é médico? Está lá. O médico é que sabe o momento da alta. Ah, mas todos somos enfermos pedindo alta. Queremos ir para o céu. Ah, queremos. Mas nós temos que conhecer que o céu é o estado da alma. É o nosso sentimento. Não é? Compadeçamos-nos uns dos outros, a fim de que saibamos auxiliar. É na troca da compaixão. E mesmo que te vejas na obrigação de corrigir alguém pelas reações dolorosas das doenças da alma que ainda trazemos, compadece-te 1000 vezes antes de examinar uma só. Porque nós não podemos apontar nosso dedo. Nós temos isso. Olha como encerrou esse capítulo. E mesmo que te veja na obrigação de corrigir alguém pelas reações dolorosas das doenças da alma que ainda todos trazemos, compadece-te 1000 vezes antes de examinar uma só. E aí, pelo capítulo, né, de Mateus, foi nos indicado o livro Pão Nosso. E Emmanuel nos fala outra vez, sempre nos aconselhando, nos convidando, e aqui ele fala no serviço do Cristo. Por quê? Nós somos cristãos? Se nós somos cristãos e estamos nesse plano de provas e de expiação, o que vamos fazer? O que vamos fazer além de ter compaixão? Além de compadece-te diante de qualquer ofensa?
Aí ele vem nos falar assim, olha, vai repetir o que Paulo falou na carta aos Coríntios, na segunda carta, no capítulo 5, versículo 10. Porque todos devemos comparecer ante o tribunal do Cristo. Porque o Cristo é a luz, e a luz é a lei de Deus. Então, porque todos devemos comparecer ante o tribunal do Cristo, para que cada um receba segundo o que tiver feito, estando no corpo, o bem ou o mal. Aí ele vai nos informar. Isso foi Paulo que disse na carta, na segunda carta aos Coríntios, capítulo 5, versículo 10. Não falta quem veja no espiritismo mero campo de experimentação fenomênica, sem qualquer significação de ordem moral para as criaturas. Enxerga com seus olhos dos matriculados aqui na Terra. Muitos aprendizes da consoladora doutrina, desse modo, limitam-se às investigações de laboratório ou discussões filosóficas. É imperioso reconhecer, todavia, que há tantas categorias de homens desencarnados quantos são os dos encarnados. Entidades discutidoras, levianas, rebeldes e inconstantes transitam em toda parte, como imperfeitos ainda, né? Além disso, incógnitas e problemas surgem para os habitantes dos dois planos. Toda hora, prova ou expiação, incógnita, o que fazer? O que fazer diante dos nossos sofrimentos? O que fazer diante do sofrimento dos outros? Porque nós somos os outros dos outros. Então somos todos na mesma direção. Só que cada um é diferente. Cada um, encarnado ou desencarnado, em qualquer circunstância que está, é isso. Existem entidades discutidoras, levianas, rebeldes, inconstantes, transitando em toda a parte. Encarnados e desencarnados, nós estamos em volta e eles estão em volta de nós. Em vista de semelhantes razões, os adeptos do progresso efetivo do mundo, distanciados da vida física, olha bem, os adeptos do progresso efetivo do mundo material, né? Mas nós temos também que ter o moral e o espiritual, porque nós somos espíritos, né? Então, em vista de semelhantes razões, os adeptos do progresso efetivo no mundo, distanciados da vida física, pugnam pelo espiritismo com Jesus, convertendo-nos o intercâmbio em favor de espiritualidade santificante. Porque nós precisamos, né? Nós precisamos, todos nós. Acreditamos que não se deve atacar o outro círculo de vida quando não nos encontramos interessados em melhorar a personalidade daquele em que respiramos. Nós estamos respirando num círculo, no momento, o momento atual. É o momento atual. Nós estamos respirando, estamos em volta e envolto de espíritos encarnados e desencarnados. Então, não devemos atacar o círculo do outro. Cada um está no seu momento, cada um está no seu lugar, cada um está na sua condição de entendimento. Cada um está com a sua consciência em situação de expansão. Se ainda está lá no erro, nós oremos por eles. E se nós ainda estamos no erro, eles vão orar por nós. Então, nós temos que ter essa consciência de não atacar o outro círculo de vida, nem encarnado, nem desencarnado, porque cada grupo, cada círculo, cada punhado de gente, punhado de pessoas, né, que estão reunidos em vários lugares, cada um está reunido naquilo que ele aprendeu, que ele gosta, que a sua capacidade de entender a vida material ou espiritual difere e se agrupam por afinidade.
porque querem estar uns com os outros, não é? Então, veja bem, encontramos interessados em melhorar a personalidade naquele em que respiramos. Então, vamos, se nós estamos dentro, eu estou dentro de uma família que é bem numerosa, e dentro da minha família tem diversos círculos religiosos, diversos grupos, também intelectuais, também ignorantes, também ainda presos às coisas primitivas, instintivas. Então, são grupos dentro da própria família. Aí nós vamos nos meter como? Como que nós vamos mostrar que somos cristãos? É apontando o dedo? Não. É compreendendo, é tendo compaixão, é tendo a caridade de ouvir, a caridade de entender, a caridade de falar. Então, nós temos meios. Não vale pesquisar recursos que não nos dignifiquem. Recursos que não nos trazem nenhuma dignidade, que não nos dignifique dentro do processo cristão. Eis porque para nós outros, que suportamos trazer o coração acordado para a responsabilidade de viver, Espiritismo não expressa simples convicção de imortalidade. Não basta saber. Já estamos cansados de saber, porque há quanto tempo que nós ouvimos que quando Jesus veio trazer a lei, ele não veio modificar, ele veio trazer a compreensão. Ele disse, há muitas moradas na casa do meu pai, e se assim não fosse, eu não vou-la teria dito. Não é? Então, veja bem, eis porque para nós outros que suportamos trazer o coração acordado para a responsabilidade de viver, o que é viver em Cristo? É fazer aquilo que ele ensinou. São 2000 e alguns anos que ele veio, mas em todo o tempo ele mandou, desde o princípio, que ele comandou o planeta Terra com luz e com muitos espíritos de luz, né? Então, ele sempre mandou nos ensinar. Nós vamos lembrar dos mais próximos, assim, de Moisés, que veio trazer os 10 mandamentos, mas ainda tinha a lei de talião, olho por olho, dente por dente. Vamos lembrar de Elias, não é? Que foi o profeta e que também teve problemas, complicações com a vida, com o viver naquele momento lá. Mas ele trouxe também ensinamentos. Ele veio depois como João Batista. Jesus mesmo falou no sermão que João Batista, que Elias era o João Batista e que aqueles profetas, aqueles apóstolos, aqueles discípulos não o conheceram. Mas o que aconteceu com João, o Batista? Ele veio para preparar o caminho e foi no batismo da água. Mesmo que alguns de nós estivemos lá naquele momento, não entendíamos o significado do batismo com a água. E até hoje ainda há batismo com a água, não é? Então, veja bem, o Espiritismo não expressa simples convicção de imortalidade. Vivemos outros tempos, em outros círculos, e mesmo nesta vida, alguns viveram em outros círculos de religioso, mas todos nós estamos aqui para aprender. E o momento e todo momento mas o momento atual é de serviço e edificação muito mais forte, que não podemos nos enganar mais. Não adianta aguardar a certeza da sobrevivência da alma, além da morte, sem o preparo terrestre da direção da vida espiritual. Por quê? Porque nós somos espíritos. Nós não somos corpos. Nós não somos animais irracionais. Passamos por fases até nos tornarmos hominais e ganharmos o livre-arbítrio e o pensamento contínuo, porque tudo é progresso e nós não entendemos ainda todo o progresso da natureza. Então não adianta guardar só a certeza
da sobrevivência da alma além da morte, sem o preparo terrestre na direção da vida espiritual. E nesse esforço de habilitação, não dispomos de outro guia mais sábio e mais amoroso que o Cristo, a luz que Jesus veio trazer. Não é? Somente à luz de suas lições sublimes é possível reajustar o caminho e renovar a mente, purificar o coração. Nem tudo que é admirável é divino. Nem tudo que é grande é respeitável. Nem tudo que é belo é santo. Nem tudo que é agradável é útil. O problema não é apenas saber. Porque saber, a gente pode saber muitas coisas, e até dentro da doutrina dos espíritos. O problema não é apenas de saber, é o de reformar-se, cada um para a extensão do bem, do amor ao próximo. Jesus não trouxe as 3 leis das 10 de Moisés, ele não trouxe as 3? Amor, justiça e caridade. Então, o problema não é saber. Desde os primórdios tempos, já se falava nessas 3. Aqueles sábios que vieram lá nos antigos tempos, né? Vieram de outros planetas para nos ajudar. E quantos nós nem sabemos de onde viemos e por que estamos matriculados na Terra? Então, é de reformar-se cada um para a extensão do bem. Afeiçoemo-nos, pois, ao Evangelho sentido profundamente e vivido nas experiências da vida, compreendendo-o, o imperativo de nossa iluminação interior. É lá dentro, é lá dentro. Porque, segundo a palavra oportuna e sábia do apóstolo Paulo, todos devemos comparecer ante o tribunal do Cristo, a fim de recebermos de acordo com o que realizamos, estando no corpo, o bem ou o mal. Isso foi dito por Emmanuel em Pedro Leopoldo, dia 22 de fevereiro de 1950. Então, amigos, eu tinha umas coisinhas para falar, que tem uma pergunta, mas eu não vou falar tudo, não. Vou falar rapidamente assim. Pergunta-se-nos, como se constrói o amor? Como se constrói o amor? Como que nós vamos construir o amor para poder amarmos? Bom, está lá na lei. Primeiro, amor. Ama a Deus sobre todas as coisas. E ao próximo, como a ti mesmo. Nós nos amamos? Verdadeiramente, no sentido profundo da palavra amor? Bom, e como é que nós vamos conquistar? Aí ele aqui fala, Emmanuel fala aqui, de vários momentos que nós passamos, de animalidade, mas tivemos cuidado, né? De incompreensão, de abandono, de desajuste, de brutalidade, de egoísmo, de ciúmes, de tirania, de possessão, de poligamia. Ainda falei ontem com Valéria, né? Dos estudos a respeito dos reis, os reis que comandavam, né? Que eram donos do pedaço, eles podiam ter quantas mulheres eles pudessem ter. Aí, quando eu fui ver a história de Davi, aí eu fiquei surpreendida, falei assim, eu adoro os salmos de Davi, mas quando eu vi a história dele, eu falei assim, não é possível. Mas é possível, sim. Ele estava aprendendo. Era rei, mas estava aprendendo, como qualquer um de nós naquele momento, estaremos aprendendo, não é? Até que nós compreendêssemos que não podia ser assim. E aí a nossa irmã falou que Santo Antônio ele era o santo casamenteiro, que a gente até rodava lá em Friburgo, tinha uma praça lá em Nova Friburgo, que tinha a capelinha de Santo Antônio, e tinha um mastro bem grande, e as moças tinham que dar 3 voltas em volta daquele mastro, 13, porque dia de Santo Antônio é dia 13.
Ah, ficava uma fila imensa, porque ela queria arranjar casamento. Mas os rapazes ficavam por ali também, doidos para dar as voltinhas dele. Mas eles ficavam com vergonha, né? Bom, então Santo Antônio foi santo casamenteiro, mas não porque ele é motivo dos casamentos nossos, porque a escolha é nossa. Ela disse para mim que eu não sabia desse detalhe, eu só lembrava da pracinha do Suspiro, da Praça de Santo Antônio, que tinha as festas no dia 13, né? Então ela falou comigo assim, não, é porque ele era contra a bigamia. E até hoje ainda tem pessoas que são bígamos. Ainda existem segmentos que aceitam, não é? Então, veja bem, nós fomos aprendendo a amar, mas tão diferente, né? Do amor puro. Será que nós já aprendemos a amar de verdade? Não. Ainda temos ciúmes, ainda temos tristeza, ainda vemos a infidelidade, ainda temos que nos conciliar e nos reconciliar, ainda temos que ter simpatia, ainda temos que ter aquele trabalho dentro de nós de conhecermos a nós mesmos, ainda precisamos da proteção sempre, da proteção do orar e vigiar, harmonia, né? E aí nós vamos aprendendo. É possível aprender a amar. É possível. Sim, você é a lei de Deus, do amor, da justiça e da caridade. Se nós amamos a Deus e a nós e ao próximo, já vamos ter justiça. Aí eu vou terminar aqui falando assim, que nós só aprendemos a caridade verdadeira depois de amar a Deus, a nós, ao nosso próximo, com justiça. Aí teremos caridade com o nosso próximo. E depois fala da conquista da compaixão, porque no primeiro texto falou da compaixão, né? Então eu não vou falar, mas só vou falar assim: exercita-te pessoalmente na piedade, tenha compaixão, compadece-te. E quem quiser aprender mais, vai no Evangelho, Sermão da Montanha, que vai tintim por tintim até chegar lá no último, né? Que vai falar, seja compassivo, bem-aventurados os que têm compaixão. Então vai no Evangelho, lá tem vários capítulos para nós estudarmos. Graças a Deus, que Deus nos abençoe, que tudo que nós fomos intuídos, tudo que nós aprendemos juntos, que seja espalhado pelo nosso pensamento, pela nossa vibração, a todos aqueles que estão ligados a cada um de nós. E são os nossos familiares, nossos amigos, nossos vizinhos, companheiros de trabalho, companheiros de jornada, mas somos todos nós da família universal de Deus, da família universal de Deus, que nosso pensamento chegue, com a permissão do nosso Pai Celestial, de nossa Mãe Maria e de Jesus, que chegue até os nossos irmãos universais do universo. Paz, luz, compreensão, piedade, compaixão, vamos aprender o amor. Que assim seja. Graças a Deus. Obrigada, meu Deus, por essa oportunidade que eu estava precisando muito de ouvir os guias espirituais da Casa de Conselheiro e da Casa José de Abreu. Graças a Deus. Que assim seja. Muita gratidão, Leila, muita gratidão mesmo pela sua colocação. Você nos ajuda muito, né, nessa reflexão. Nós também estamos precisando ouvir você. E a palavra hoje, né, compadecer, né, você usou muito isso, né, de que Emmanuel coloca muito isso. Eu fui até atrás, né, o que é se compadecer? É sofrer com, é estar junto, lado a lado, né, junto a cada momento de cada um, naquele momento às vezes difícil. Palavra aberta, se alguém quiser falar alguma coisa, temos 2 minutos. Eu precisava Gratidão, Leilinha. Fala. Não é isso, eu precisava muito. E eu agradeço muito esse momento, porque eu tive que ler muitas coisas. Tem 5 páginas, mas só li 2 e um pedacinho da última, porque eu precisava, porque eu estou numa dificuldade, mesmo sendo espírita não, dentro da doutrina. Desde 5 anos de idade, todo sofrimento me abala muito. Nesse momento, foi muito difícil, muito. E como que eu posso fazer? Ainda não aprendi os ensinamentos. Estou pensando nesta vida.
Tanto aprendeu que você está aí falando, que se mostrou bem solta, que foi atrás, é porque você aprendeu sim. Agora, se está machucada, doída, faz parte, nós temos sentimentos. E quem busca viver a lei do amor é coberta de muitos sentimentos. Estranho seria você não estar sentida. Foi maravilhoso, adorei, você estava soltérrima, inspiradona. Valeu? Te quero assim na próxima. A proteção dos guias. Exatamente, porque eles sabem do nosso esforço, da nossa vontade de vencer as nossas dificuldades. Eles sabem disso, né? Você é prova disso. Tantos anos batalhando na doutrina, tantos anos de vida e de trabalho. Gratidão, sempre bem-vinda, tá bom? Gratidão. Quem é Malu? Tem uma Malu aqui que a gente não conhece, que está escondida. Seja bem-vinda, Malu. É amiga. A sua amiga? Ah. Pode falar, Malu. Olá, Malu. Seja bem-vinda. Boa noite. Essas palavras de hoje que a dona Leila trouxe, elas vieram assim para mim, parece que para o meu coração. Aqui a parte sobre as enfermidades da alma, eu achei muito interessante, porque realmente são questões profundas que nós trazemos, né? Que em nossos espíritos, e que nós temos que tratar, né? Essas questões profundas que o nosso espírito traz e que se manifestam em maus pensamentos, em tristezas, né? Em inseguranças, né? Que não tem um diagnóstico para isso, não há médico, não há psiquiatra que realmente alcance isso. E eu senti profundamente isso porque eu tenho esses sofrimentos muito íntimos, né? E o que tem me ajudado realmente é o estudo do Espiritismo e o amor, né? A busca do amor, da compreensão, da compaixão. Eu gostei muito mesmo, foi muito bonita. Para mim foi muito profunda a sua fala, foi linda.